Bom, tem uma aqui que eu acho que é interessante, do Jean, @Jean com 2 N's, Marcel com 2 L's, underline. O que o casal Perini recomenda a um casal novo que passa dificuldades financeiras, que sonha em mudar totalmente de vida e com disposição total? 13/10, hoje, nosso aniversário de namoro. Então, parabéns, Jean, e a namorada do Jean, ou agora esposa, eu não sei, mas está comemorando essa data, que a gente comemora até hoje. A data que a gente leva em consideração foi quando a gente começou a ficar junto, e não a data do casamento, que constantemente a gente esquece, Exatamente. diga-se de passagem. Mas o que eu recomendaria a um casal que passa por dificuldades financeiras é que vocês têm que sentar juntos e ver que dificuldade é essa e qual o motivo para ela ter surgido. Porque muita gente quer resolver problemas de fluxo financeiro com um estoque. O que eu quero dizer com isso, né? Vocês deram uma sorte, jogaram na loteria e ganharam um prêmio. Então você ganhou um volume que vem de uma vez, agora você tem estoque de patrimônio. Só que se o seu fluxo ele está errado, você está gastando sempre mais do que você ganha, isso vai ser dilapidado com o tempo. Então, para resolver um problema de fluxo, não basta ter estoque. É até para o país uma questão que tem que ser analisada, né? A gente passou anos gastando mais do que arrecadava. Era um problema de fluxo. Tinha déficit primário atrás de déficit primário. Eu lembro que lá atrás o Paulo Guedes falava: a gente vai vender 1 trilhão em imóveis, né, para pagar a dívida pública. E não conseguiu fazer isso. Há uma série de travas para que você faça isso. Não chegou a vender 1 bilhão em imóveis públicos no final das contas, né, de tão travado que é o negócio. Infelizmente, porque tem muito imóvel desocupado em Brasília e que só fica dando despesa e não dá resultado, né, receita para União. Mas em todo caso, vamos supor que ele tivesse conseguido isso, vender 1 trilhão. Beleza, você paga a parte da dívida pública, mas continua tendo o mesmo problema de fluxo. Então a gente tem que fazer um estudo dentro de casa para ver por que a gente está com esse problema de fluxo, por que a gente gasta mais do que ganha. Porque se vocês se endividaram por um problema pontual, vocês têm o fluxo certinho, vocês ganham 10 juntos e gastam 7, vocês ganham 3 e gastam 2, tá sobrando, tá ok, mas aí teve uma doença, e aí teve um gasto a mais com internação. Aí foi um problema pontual, que tende a ser corrigido com o tempo. Agora, se o problema ele é constante, porque você faz o contrário, você ganha 2 e gasta 4, você ganha 10 e gasta 15. Eu já tive aluno que ganhava 50 e gastava 60. 50 mil, só para vocês ficarem, 50 mil e gastava 60. entenderem o buraco. Então, não é nenhuma questão de, eu ganho pouco. Tem gente que ganha muito e mesmo assim consegue gastar mais do que ganha. Então, para um casal que está fazendo isso, senta e vê o que a gente está fazendo de errado. Como é que a gente pode estar vivendo acima do nosso limite hoje? Como é que a gente pode voltar para um patamar abaixo? E é sempre mais difícil você descer um degrau depois de ter subido, porque é muito fácil se acostumar com coisa boa. E Uhum. depois, para abrir mão, dá uma doída, né? Até por isso que eu sempre tive muito cuidado, eu e a Malu, Fizeram essa na pergunta hora aqui. de elevar o padrão de vida. A gente esperava bastante para elevar o padrão de vida. Então, já podemos morar num apartamento maior. Segura um tempo no pequeno ainda. Tô começando a ganhar mais, agora eu posso gastar mais. Haja como se você não ganhasse mais e invista a diferença para você ter mais patrimônio trabalhando para você que você fique mais rico no futuro. Então, a dica que eu daria é sentar e conversar e resolver essa situação da dificuldade financeira. Se for algo pontual, é mais fácil. Se for algo de fluxo, vai ser mais complicado. Agora, depois que está resolvido e que ambos entenderam que é o correto, aí a coisa vai. Uma coisa muito boa de uma meta financeira para um casal é que você consegue fazer um acompanhamento porque sempre vai ter uma mudança. Você investe em renda fixa, todo dia útil vai estar um pouquinho maior aquele dinheiro. Você investe em ações, não quer dizer que vai estar maior, mas todo mês você vai olhar lá, nossa, antes eu tinha 51 ações de Itaúsa, por exemplo. Agora eu tenho 55, no outro mês eu tenho 62. Então, por mais que o valor possa estar mais baixo, você vai ver que a quantidade de ações que você tem é maior. Então, você vê o progresso acontecendo. E nada é mais estimulante do que o progresso. Lá atrás, a gente fazia reuniões mensais onde eu mostrava para a Malu: olha, esse aqui é o nosso patrimônio investido. Mês passado era tanto, agora tem mais. E aí, isso também ajudava a questão de ter que economizar. Porque se eu investisse e não falasse nada com a Malu, eu ia ser o chato da casa que fala que não dá para ir para os Estados Unidos não, vamos para Argentina. Paga essa luz aí porque, poxa, vai ficar mais cara a conta. Agora, como ela via que o dinheiro que a gente economizava tinha um destino e que ele estava trabalhando pra gente, e no final crescendo de maneira bem rápida, quando você pega umas temporadas assim que bolsa sobe, né, a renda fixa, os juros caem, você ganha na marcação a mercado, onde o Bitcoin sai de 2 mil para 70 mil no final do ano, como a gente pegou, aí você vê, caramba, o sacrifício valeu a pena. E vai valer a pena, tá, gente? Vai valer a pena. Sempre vale a pena no final aquele sacrifício que você fez quando você conquista
objetivo, né? É, Então, para seria uma mim, dica. Sentem, conversem e resolvam essa parte do Pra fluxo, mim, provavelmente. sempre as pessoas perguntavam, como que a gente fez para gastar menos do que a gente ganhava, né? E isso sempre foi uma pergunta para que eu achei que eu achava estranho, que eu achava difícil responder, porque eu naturalmente sempre gastei pouco. E hoje em dia, né, que a gente elevou o nosso padrão de vida, de fato, seria muito complicado eu do nada ter que parar de fazer coisas que hoje em dia eu faço. E eu começo a entender um pouco essa dificuldade que as pessoas têm de diminuir os gastos. E por isso é tão crucial que vocês não aumentem os gastos antes de ganhar de fato, né? De ter solidificado aquele status de vida, aquele salário, aquela capacidade de ganhar e fazer dinheiro, porque voltar para o padrão mais baixo deve ser muito doloroso. A gente não precisou fazer isso, mas eu acredito que deve ser muito doloroso. E para gente foi mais fácil porque a gente demorou de fato a subir o padrão de vida sempre, né? Desde o início. E isso de voltar para um padrão mais baixo, por que que é doloroso? Porque se você está encalacrado com dívida e você quer agir nos maiores percentuais de gasto que você tem dentro de um orçamento, isso não vai ser cortar o Netflix ou cortar o cafezinho de todo dia. Você vai ter que vender o carro e trocar por um modelo mais barato, você vai Uhum. ter que mudar de casa e ir para um bairro onde o aluguel é mais barato, você vai ter que mudar, às vezes, né, numa questão emergencial. Se você tem filhos, por exemplo, vai sair de uma escola para ir para uma outra mais barata. Então, por isso que dói tanto. Porque é realmente descer um degrau. Mas se você subiu vários degraus sem poder, é necessário fazer isso no final das contas, tá? O que é horrível. Por isso, pense duas vezes antes de adotar um padrão de vida mais Eu vou alto ver, do que vou ver. aquele que você deveria ter. Então, uma regra de orçamento básica que eu coloco, né, lá no Viver de Renda, por exemplo, é que 25% que você ganha, você tem que destinar para investimentos. Eu, pessoalmente, destinava até mais do que isso. Aí o restante você usa para viver, basicamente. Lá eu separo em fatias, né, mostrando, isso aqui você manda para tal área, manda para outra. Mas a regra básica do orçamento é, se você quer gastar mais alguma coisa, vai ter que gastar menos em outra. E tem que viver com, no máximo, 100% daquilo que você ganha. Se você vive com mais do que isso, você entra na situação de dívida em um país de juros altos como o Brasil, o que é terrível para quem pega dinheiro emprestado e ótimo para quem tem capacidade de emprestar dinheiro. E quando você deixa dinheiro no banco, você está emprestando dinheiro para o banco porque ele possa emprestar para outras pessoas no final das contas.